Alô, fera! Estamos de volta, Duduzinho na área. Hoje vamos dar continuidade a falar um pouco sobre a linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. Só que, diretamente, observando como o Exame Nacional do Ensino Médio pede em questões. Selecionei questões e vamos colocar em prática o que nós falamos exatamente, né, na última aula. Os tipos de linguagem. A capacidade que o ser humano tem de se comunicar, de comunicar. E você, fera, você precisa ter a habilidade e a competência de, ao se deparar com a questão do Enem, não perder tanto tempo e responder com eficiência e rapidez. Vamos dar uma olhada. A primeira questão aí, não é a questão do Exame Nacional do Ensino Médio, veja que ele traz uma imagem. Não é? Então é muito comum, não é, essa prova do Enem, eles trabalharem com textos, uma linguagem mista. Então observa que aqui, você vê que a palavra, como nós falamos na aula anterior, a palavra, ela está presente nesse texto. Então, a partir do momento que a palavra ela faz parte do texto, então estamos diante da linguagem verbal. Então, a linguagem verbal, o que está escrito aqui, faz parte da linguagem verbal. Só que nesse texto, nós observamos que ele coloca aqui um par de tênis. Olha, ó, os tênis passam a ser os referentes aqui, ó. Então, são referentes textuais. E observe que eles estão aí em evidência, eles estão praticamente no centro do texto. Só que isso aqui, não é, ele trabalha a questão da imagem. Então, estamos diante de uma linguagem trabalhada na aula passada, de uma linguagem, anota aí, uma linguagem mista. Então, isso aqui é uma linguagem mista. Vamos observar o comando dessa questão para ver o que é que ele pede. Ele diz o seguinte, vamos passar aqui, com a questão do Enem 2019, a primeira aplicação. Veja só, ele coloca, nesse cartaz, então ele coloca aqui, ó, um cartaz, isso aqui já é um gênero textual, tá? O uso da imagem, Veja como é que ele pede essa questão aí, essas questões de linguagem, né? Então, o uso da linguagem do calçado aliada ao texto verbal, olha aí, fera, imagem, quando ele diz o uso da imagem, vem então, o uso da imagem, linguagem não verbal. Aliada ao texto verbal, veja como é que ele fala. Ele não usou linguagem verbal, mas ele falou texto verbal. A mesma coisa. Ou seja, ele já está mostrando aí a linguagem não verbal e a linguagem verbal, um texto misto. Dá uma olhada lá na questão. O uso da imagem no calçado aliada ao texto verbal tem um objetivo. Ó, né? Então, observa, vem comigo. Falei na aula passada que o homem tem a necessidade de comunicação. O homem tem a necessidade de interação, de interagir. E ele vai buscar a linguagem, seja verbal ou não verbal, ou as duas, para se comunicar. E no processo de comunicação, quando nós construímos textos, preste atenção, um texto, eu costumo dizer que o texto é uma manifestação linguística produzida por alguém. Esse alguém é um autor, produzida por alguém, não é? Dentro de uma situação, dentro de um contexto, para poder ser texto, tem que fazer parte de um contexto e com intenção. Só será texto a partir do momento que existir uma intencionalidade, uma intenção por parte do autor. E você, fera, na hora da prova, você tem que ir em busca exatamente dessa intencionalidade. Né? O que é que o autor quer? O que é que o autor quis
quando ele produziu o texto? Qual é o objetivo dele? Então, a partir do momento que você conseguir identificar o objetivo, você conseguiu fazer a interpretação. Então, veja que ele colocou lá, foi um texto muito modal, um texto com uma linguagem mista, que ele usa lá os tênis, e existem textos escritos. Vamos dar uma olhada lá, eu vou voltar na questão, lá, na imagem, no texto. Então, veja, isso aí é um texto, sim, não é? Então, nós temos aí a palavra, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Veja que ele chama a atenção do interlocutor. Então, isso aí é um texto, né, que você percebe que há uma função apelativa. A função conativa está presente aí no texto verbal, né? Onde se faz uso da palavra. Então, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação, né? Então, vamos lá na questão. Veja, aí ele diz o seguinte: tem o objetivo de, letra A, criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Não pode ser essa daí. Como é que faz? A crítica às difíceis, né, condições de vida dos refugiados não é uma crítica. Então, aqui, ó, a gente já corta isso aqui. Então, a pretensão do autor, o objetivo aí do texto, do cartaz, não foi esse, não. Descarta a letra A. Na letra B, ele diz o seguinte, que tem o objetivo de revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. Seria pela presença dos tênis, né, do pátio? Não. Então, revelar a trajetória percorrida também dos refugiados, pode cortar isso daqui. Então, tanto a letra A quanto a letra B não são respostas. E aí, observa. É sempre ler com calma, com tranquilidade. Na C ele diz, tem o objetivo de incentivar a campanha de doação para refugiados. Vamos voltar lá no texto. Onde é que aparece aí esse incentivo para doação? Não vemos aí um incentivo aí para doar nada para os refugiados. Então, incentivar também não. Então, descartamos a e a letra C. Agora, nós temos aqui possíveis respostas. 50% de possibilidade, 50% de possibilidade de responder a letra D, 50% de possibilidade de responder a letra E. Olha, muitos candidatos, né, ficam nessa dúvida às vezes. Sempre entre duas alternativas. Puxa, eu vou marcar a B, eu marco a D, eu marco qual é a que eu vou marcar. Normalmente, três alternativas você descarta com uma facilidade, né? São normalmente erros por extrapolação. Quando é um erro por extrapolação, porque você tem que ficar atento. Veja, quando você for responder essas questões do Enem, existem três erros comuns em interpretação do texto. É o erro por redução, o erro por extrapolação e o erro por contradição. Quando a alternativa ela aponta um erro por contradição ou extrapolação, você percebe com uma maior facilidade. Quando é o erro por redução, aí é quando você fica naquela dúvida, na dúvida entre uma letra e a outra. Então você tem que ter muito cuidado com isso, muita atenção, tá? Por quê? Porque é o erro por redução. E o Enem faz exatamente isso. Ele coloca uma alternativa mais completa e uma que há um erro por redução. Então, a letra D e a letra E são possíveis respostas. Vamos dar uma olhada no que é que ele diz na letra D. Veja. O texto tem o objetivo de denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Denunciar. Vou voltar ao texto. Dá uma olhada no texto. No cartaz. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Olha, não foi denunciar. Então aqui a gente descarta a letra D. E chegamos aqui à resposta. Letra E. Por quê? Porque ele diz, o texto tem o objetivo de simbolizar a necessidade de adesão, destaque isso aqui, à causa dos refugiados. Então a resposta dessa primeira questão aí, uma questão de 2019, uma prova que tratou aí da linguagem verbal e não verbal,
que você estudou na aula anterior. Fizemos a revisão do EducaPE Prepara, uma revisão que você não pode perder. E avisa teus colegas, olha, até o Enem, estamos juntos. Linguagens, redação e todas as outras disciplinas. Vamos para a segunda agora. Na segunda questão, diz o seguinte, segunda questão, outra do Enem, só que é do Enem 2016, essa daí. Vê o que ele coloca no comando. Sempre diga o seguinte, vem comigo. Nas questões do Enem, vem comigo, Robertão. Vou falar aqui para o meu fera. Presta atenção, fera. Na prova de linguagem, sempre faça a leitura logo do comando da questão. Por quê, professor? Para a gente não perder tempo. Você lê o comando, percebe o que ele quer, destaca algumas palavras-chave e vai buscar no texto. Quando você faz a leitura do texto, você já sabe o que ele pediu, o que ele pede. Agora, isso aí, de você ir ler primeiramente o comando da questão para depois ler o texto, isso você coloca em prática só no Exame Nacional do Ensino Médio. Existem outras bancas, outros vestibulares que você precisa fazer a leitura do texto como um todo, vai fazer a leitura do comando da questão e responde. Então, ó, no comando, ele diz o seguinte, olha lá, dá uma olhada. Entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. Ó, tá vendo aqui? O cartaz, ó, vou aqui listar. Quando ele coloca as funções comunicativas, a intencionalidade do autor, está a divulgação de campanhas. Se é divulgar campanhas, está muito relacionado aí com essa questão também do apelo, certo? Do apelo. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens desse cartaz estão combinadas de maneira a... Vamos voltar lá no texto, no cartaz. Professor, outro texto misto, na linguagem mista. É verdade, linguagem mista. Aqui, ó, em ação, tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Olha. Quanto antes você, vou destacar aqui você, destaca aí, ó, você. O você, nós chamamos de deítico. Deixa eu anotar aqui, isso aqui é um deítico. Professor, eu não vi ainda essa parte do deítico. Aqui. Vou fazer aqui. A palavra de deítico é assim. Professor, eu não estudei essa parte de deítico. Que danado é deítico? Você é um pronome de tratamento. Espera, vê só. O deítico é um elemento coesivo que vai fazer sempre uma correferência a um referente que está fora do contexto textual. Quando ele diz quanto antes você tratar, mais fácil curar. Você quem? O leitor. Meu fera, o leitor está dentro ou fora do contexto textual? Ele está fora do contexto textual. Então, isso aí é um elemento coesivo chamado de deítico. Então, muito comum em textos publicitários, em propagandas, em textos apelativos, a utilização do pronome de tratamento você. E se você ele está dialogando diretamente com o interlocutor, ele está querendo ganhar a adesão do interlocutor. Ok? Então, dá uma olhada lá. Quanto antes você tratar, mais fácil curar. Procure, olha o verbo do imperativo, uma unidade de saúde. Procure uma unidade de saúde. Ok? Então, veja, foi tirado do portal da saúde.gov.br. Isso aqui é a fonte. Sempre olhe a fonte do texto. Chamamos de suporte também. Isso vai ajudar o candidato, não é, a ficar a par do contexto. Veja que esse texto aí, o acesso foi em 2012. Foi tirado de um site do portal de saúde, ou seja, um site do governo. Então, é um texto governamental que foi produzido, né, com uma intenção. Então, dá uma olhada lá no da questão, vê lá. Ele diz o seguinte: entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. Para cumprir essa função,
as palavras e as imagens desse cartaz estão combinadas de maneira a, letra A, evidenciar as formas de contágio da tuberculose, ou seja, foi dar destaque, foi dar evidência às formas de contágio? Não. A, tá? B, mostrar as formas de tratamento da doença. Também ele não quis aí mostrar. Não foi esse o objetivo do cartaz, não é? Eles estão combinados de maneira a discutir os tipos da doença com a população. Discutir os tipos da doença? Não, a doença aí que ele fala é a tuberculose. Mais uma vez, ó, D e E nessa questão aqui, né? A primeira questão foi a mesma coisa, D e E. Essa daqui diz o seguinte, letra D. Alertar a população em relação à tuberculose. E a letra E, combater os sintomas da tuberculose. Combater sintomas ou combater a doença? Você combate a doença. Você tem que se prevenir da doença e não combater os sintomas. A resposta dessa questão 2 do Enem é considerada uma questão fácil, tá? Esse tipo de questão você não pode errar, tá? Não pode errar esse tipo de questão. Então a resposta, letra D, alertar a população em relação à tuberculose. E se você observar essa palavra aqui, ó, alertar, vou voltar lá no cartaz, dá uma olhada lá. Aparece? Aparece aqui, ó. Ó, tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Fica atento. Tuberculose, quanto antes você tratar, mais fácil vai curar. Então a resposta realmente, não é, de todas essas aí, aqui completa o cartaz, letra D. Alertar a população em relação à tuberculose. Fera, difícil? Não. Desse jeito que a banca, né, o Enem, vai cobrar de você. Essa capacidade que você tem, essa habilidade, que eu tenho certeza que você já adquiriu durante todo o seu ensino médio, né, toda a sua vida escolar, e que vai colocar em prática aí no próximo Enem, né, de uma forma, com objetividade, clareza e eficiência. Então, ó, tranquilidade, porque é uma prova que não é uma prova difícil, é realmente uma prova cansativa, é uma maratona. E você precisa resolver muitas questões, resolva mesmo muitas questões, para você ir ganhando ritmo de provas. Vamos para a terceira? A questão, ó, veja essa imagem aí. Como eu falei, sempre procura dar uma olhada logo no comando da questão, para você depois voltar ao texto, tá? Então, ele diz o seguinte, ó. A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais. Fera, recursos verbais. É a palavra, é o que está escrito. Não esquece, você vai ganhar um tempo. Recursos verbais. Muitas vezes o candidato erra a questão porque não entende o comando. Então existem palavras dentro do enunciado que, se você não estiver atento, você vai ficar lendo, relendo, perdendo, e vai perder tempo. E pior, termina errando a questão. Então tem que observar, né? Por isso que é muito importante você resolver questões, para você se adaptar com a linguagem da prova. Olha lá. É ressaltada pelos recursos verbais e não verbais. É o conteúdo que nós trabalhamos na aula anterior. Só que ele fala em recursos verbais e não verbais. Linguagem verbal, linguagem não verbal. É a mesma coisa. Utilizado nessa propaganda da, né, SOS Mata Atlântica. Veja que ele está colocando aqui, ele já coloca o gênero. A propaganda é um texto apelativo, tá? No texto, a relação entre esses recursos, ó, que recurso? A linguagem mista, a linguagem verbal e não verbal. Vamos dar uma olhada no texto. Quando ele diz aí, quer continuar a respirar? Comece a preservar.
Então veja que o texto verbal, ele conversa com o leitor. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. E observa que a imagem não verbal, nessas daqui, ela forma exatamente o quê? O pulmão. Veja que questão interessante essa daí. Muito, muito bem feita. Tá? Ele usa de uma linguagem mista, né, para passar uma mensagem bem interessante. Então, qual seria a resposta dessa questão 3? Na letra A ele diz: no texto, a relação entre esses recursos condiciona o entendimento das ações do SOS Mata Atlântica. Condiciona o entendimento das ações? Não. Não foi essa a pretensão. Não é? B. Estabelece contraste de informações na propaganda. Não há nenhum tipo de contraste. Não é? Então, aqui eu já descarto isso aqui. Ó. Não há nenhum tipo de contraste. Muito pelo contrário. Há uma convergência. Não é? De maneira muito criativa. C. No texto, a relação entre esses recursos, na linguagem verbal, né, da palavra e da imagem, é fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Vem comigo, fera. Sim ou não? Facilitou ou não? Então, quando ele usa a linguagem verbal e a linguagem não verbal, foi exatamente com essa pretensão, não é? Para a compreensão do significado da mensagem. É fundamental. Se ele tirasse aí as árvores, ficaria incompleto. Se ele tirasse lá a palavra, o texto escrito, ficaria incompleto. Então, elas, né, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, elas são extremamente importantes, são fundamentais aí para a compreensão do significado da mensagem, o objetivo do autor. A letra D diz o seguinte: no texto, a relação entre esses recursos oferece diferentes opções do desenvolvimento temático. Diferentes opções de desenvolvimento temático? De jeito nenhum, o tema é um só. O tema aqui tratado no texto é um só. Propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Estamos aqui diante da questão aqui, ó. Dessa terceira questão, a resposta realmente está na letra C. Então, os recursos verbais e não verbais utilizados na propaganda, não é, tem exatamente essa pretensão. São recursos fundamentais para a compreensão do significado da mensagem. Percebeu aí? Galera, não é difícil. Precisa praticar. Você vai praticar. O EducaPE prepara Intensivo Enem. Um grande abraço e até a próxima!